Salve, meu querido aluno Vicentino. Quero fazer rapidamente contigo uma revisão enquanto você está tomando a sua maravilhosa xícara de café nesta manhã, tá? Então, por mais, eu te desejo uma excelente manhã, porque você já é vitorioso, você é aluno do INSE, você é aluno Vicentino. Vamos lá. Lembrando das escalas termométricas, né? Tu tem três escalas principais, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, em que tu tem os pontos de mínimo, né? Isso que é o ponto de fusão, ponto de gelo, né? E o ponto de máximo, que é o ponto de ebulição da água aí, tá? Celsius vai de 0 a 100, Fahrenheit de 32 a 212 e Kelvin de 273 a 373 aí. Lembrando que essa relação aí, tu vai ter a temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5 aí. Então, essa aqui é a nossa relação de mudança de escalas aí, né? Sempre tu vai pegar os pares para tu fazer essa transformação. Por exemplo, se tu quer Celsius e Fahrenheit, você vai pegar essas duas primeiras, Celsius e Kelvin a primeira e a última, não é isso? Você já sabe, né? Vamos lá. Mudanças de estados, né? Isso tu tem três estados de agregação, sólido, líquido e gasoso. Lembrando que o sólido, né, ele tem forma e volume bem definidos, o líquido tem só o volume bem definido e o gasoso não tem nada definido, tudo variável, né? Isso para você passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, você tem que absorver calor, né? Esse é o sentido endotérmico. Do sólido para o líquido é a fusão, do líquido para o gasoso a vaporização. Lembrando que tem três tipos de vaporização, né? A ebulição, que é a temperatura constante, lembrando que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, tá? A evaporação, que ela é temperatura variante, né? Isso, ela é demorada, ela é lenta, e a calefação, né? Isso que quando cai uma gota na frigideira faz tss, né? Isso, ela é bem rapidamente, tá? Agora, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, tu tem, né? Tu vai liberar calor para tu ir para esses estados, no sentido exotérmico, né? Isso. Então, do gasoso para o líquido, tu tem a liquefação, né? Ou condensação. Do líquido para o sólido tem a solidificação ou a cristalização, aí, tá? E do sólido para o gasoso e vice-versa, tu tem a sublimação, por exemplo, a cafurina, gelo seco, como a gente já viu. Dois tipos de calores, tu tem o calor sensível, né, que é a temperatura variável, tu tem mudança de temperatura aí, e tu pode calcular a quantidade de calor sensível, ela depende da matéria, do calor específico e dessa tua variação de temperatura aí, né? E o calor latente é a mudança de estado aí, ou seja, a temperatura não vai mudar, né? Então tu calcula a quantidade de calor latente, né, pela quantidade de matéria vezes o tipo de calor latente aí, tá? Nas curvas de aquecimento, tu sempre vai ter essa variação entre variar a temperatura e variar o estado. Variou a temperatura, não é isso? Variou o estado. Variou a temperatura, variou o estado, não é isso? Tá? Então, tu vai variando aqui. Isso aqui é uma curva de aquecimento de uma substância pura. Aqui, ó, calor sensível, né? Isso tá só gelo. Aqui tem de gelo para líquido, né? Isso, essa mudança, a fusão aqui no caso, né? Tu tem o calor latente, aqui tu tem variação de temperatura, né? Isso, tu tem o calor sensível, aqui tu terá, né, mudança de estado, né? Do líquido para o gasoso, né? Calor latente, e aqui variação de temperatura, tu tem só um estado, né? Calor sensível novamente. Tu tá alternando isso aí, uma curva de aquecimento de uma substância pura no caso, tá bom? Continuando falando de dilatação, né? A dilatação ela vai depender do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação, tá? E da variação de temperatura. Tu pode fazer essas transformações de variação de temperatura, né? É bem parecida, né, com a mudança de escalas, né? A diferença é que tu não tem aquelas subtrações aqui em cima, só é a variação de cada escala aqui, tá? Caso tu necessite, mas tu não vai precisar para esse simulado no caso. Algumas aplicações, né? Tu pode fazer, por exemplo, dilatação nessa trilho do trem, né? Por exemplo, ele fala que tu tem um espaçamento entre eles, espaçamento vai ser o próprio valor a ser dilatado. Tu pode aplicar isso aí, né, em uma
liga de dois metais, liga bimetálica, né? Isso que eles vão ter coeficientes de dilatações diferentes, né? Isso, tá? E aqui no caso a liga A, ela tem um coeficiente maior que o B, né? E aí ele foi aqueceu, aí tu viu que curvou para quem tem o menor coeficiente de dilatação, né? Tu pode fazer dilatações e contrações de materiais, né? Por exemplo, aqui tu vê que tu despejou, né? Aqui na tampa, ela dilata no metal, nesse conjunto, né? O metal dilatou mais que esse vidro, no caso, aí tu conseguiu tirar, né? Por exemplo, em curvas de transmissões, aí são exemplos, tá? Por mais, turma, eu te desejo uma excelente prova, um excelente simulado, que Deus te abençoe e vai dar tudo certo.